Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que Jesus, nesse momento, possa me intuir através da espiritualidade, bons pensamentos, para que eu consiga trazer a explicação correta acerca dos ensinos contidos no livro dos Evangelhos e no livro dos Médiuns. Que Jesus nos envolva, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, e hoje nós vamos fazer o item 5, que é reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Só nesse item 5, quando eu sempre digo isso, quando nós fazemos a leitura da base, né, do Pentateuco, nós estudamos, mas conforme a gente vai caminhando, a gente acaba se esquecendo dos outros itens. Mas esse item, e eu já li várias vezes, todos nós nos coloca a importância da reencarnação, né, como a pedra fundamental para que nós, através do esquecimento do passado, reconciliasse com os nossos adversários. Quer ver um outro ponto? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Como que nós vamos compreender isso? Outra coisa, Jesus falou assim: vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, ali, ele já começa a trazer informações para nós com relação ao poder que foi determinado a cada um de nós, e que essa condição seria gradativamente, né, dada a mecanismos que gradativamente nós íamos evoluindo. Mas existe algumas partes bastante interessantes. Por quê? Quando ele fala: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, já para vocês terem uma ideia de como que é a condição que nós todos estamos inseridos. Devedores para com a justiça divina, subordinado a uma lei de causa e efeito. E é nessa condição que Jesus nos adverte constantemente e nos traz, né, ensinamentos muito contundentes com a relação, para que nós relacionássemos com o modo de vida ou de interpretação que nós dessemos a cada um dessas lições. Para o mundo espiritual, os espíritos, quando chegam nesse ponto, eles nos olham numa condição de juízes, na outra condição
entra na preocupação que ele vai entender agora a situação, o quão devedor nós somos e o porquê do sofrimento deles. E aí nós vamos tirar muitas conclusões quando Kardec já nos adverte para que nós estudássemos essa doutrina e, a partir desse estudo, nós entenderíamos o que Jesus estava querendo dizer para nós. Em contrapartida, a própria lição já nos leva a outra situação, as nuvens de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha? São justamente os espíritos que fizeram parte, nos assistiram em todas as encarnações. Em todas. E olha que são muitas. Lembra lá, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, que cada um de nós tirem as conclusões. E aí vem a doutrina espírita. Tá? A doutrina espírita vem nos explicar tudo isso. Só que muitas vezes eu me esqueço, né? Ou muitas vezes, quando eu olho as pessoas falando assim, ó, tem que estudar. E eu já vi espírita falando, falou, tem que estudar, mas... E fica vago. Mas por quê? Porque agora a doutrina espírita, como a terceira revelação, vem nos explicar, vem nos orientar, vem nos trazer luz. E nesse trazer luz, nós vamos compreender, olha o que eu estou falando, compreender o que nós não tínhamos compreendido há muitos séculos. Tá? E é nessa compreensão que, em um dos pontos, fala-se assim, o espírito evolui tanto no plano espiritual, como também no plano material. Mas os espíritos também questionam. Kardec faz essa pergunta: qual a melhor forma de evoluirmos? Reencarnando. E tem muitos espíritos que não querem reencarnar, porque ele se entra nessa condição que ele prefere, né, ser juiz, e Deus não impõe nada, mas que esse espírito seja esclarecido. Mas como eu estou voltando dentro da doutrina espírita, eu vou voltar lá na doutrina espírita. Qual o papel da doutrina espírita agora? Esclarecer aqueles que buscam, né, a doutrina espírita, e aí a doutrina espírita ela vem como uma mola propulsora, né, através do estudo, organizando tudo que nós desorganizamos no passado. Tá? E aí vem o papel do médium. O médium, quando ele se propõe a estudar, regula toda o seu plano espiritual, né? Que dá para a gente entender um pouco isso, porque eu gostava da linguagem, né? Que alguns companheiros, né, falavam assim, ó, o espírito é danado. Ele vem aqui, né? E daqui a pouco ele some. E ela falava de um jeito assim, né? Eu falava com ela, não vou citar o nome, né? Quando o espírita vê a água batendo na bunda, ele corre novamente para a casa espírita. E, na verdade, ela, do jeito que ela explicou, mas é a forma, tá? Que os evangelhos estão nos elucidando acerca da realidade que nós estamos inseridos. E essa condição, a doutrina espírita, ela vem, né, para organizar. E como que se organiza isso? Através do passe, água fluídica. As casas espíritas oferecem também trabalhos, né, que é de assistência, que vai amparar aqueles irmãos. Mas o único problema é que quando vem nessa questão, é preciso que a gente entenda, né? Porque quem é o mais necessitado? Quem procura, vamos dizer, a casa da sopa, as cestas básicas? Aquele que está trabalhando, tá? E aí ele se esquece. Então, nesse trabalho de exercitar a caridade,
essa espiritualidade que está sendo falado aqui, né, nesse primeiro item, tá? Vê o nosso empenho, vê o nosso trabalho e aí vai entender a proposta de Jesus. Só, gente, que dentro dessa condição que eu estou falando, no planeta que nós estamos de provas e expiação, eu não vou conseguir, se são 3 bilhões de espíritos desencarnados, tá? Perdão, 3 não, 27 bilhões, mais ou menos isso, 3 vezes 8, 24, tá passando isso, tá chegando aos 10, vão colocar 30 bilhões do outro lado. São 30 bilhões de espíritos querendo esse lugar. Agora eu multiplico, tá? Todas essas consciências que tiveram várias chances de reencarnar como nós tivemos e fizemos tudo aquilo ao contrário do que nós combinamos lá. Então há mecanismo, então o espírita precisa entender como funciona isso, tá? Porque quando um espírito, vou pegar eu, aí vamos dar um exemplo, eu tive 1000 encarnação. Vocês lembram uma vez quando eu falei para vocês, eu como professor, eu acho que já passou pela minha mão 50 mil alunos. 50 mil. Agora multiplica, tá? Isso daí, se eu vou dizer que eu tive umas 1000 encarnações para vocês entender aonde nós estamos mexendo. E aí eu preciso ir lá no livro dos médiuns, eu preciso buscar a Gênesis para entender. Eu estou aqui no Evangelho, para vocês terem uma noção, né, da onde que é que a coisa está indo, o que Kardec quis dizer. Isso no Evangelho, o que Jesus quis dizer. E o único caminho é o Cristo, tá? É o Evangelho, não há outro caminho. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, é a mais pura verdade. E não tem jeito, tá, de eu continuar na doutrina se eu não estudar Kardec para interpretar Jesus. E olha que essa colocação, eu fui fazendo a leitura antes de vocês entrarem, para mim ter uma noção, falei, meu Deus, eu com o meu pensamento, a coisa ia avolumando para a gente ter uma noção que esse item, gente, o 5 e o 6, porque agora vem a explicação, né, desse item. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. É nessa condição que os espíritos agem. Porque eu estou na matéria, nós estamos na matéria, mas os espíritos sabem que essa ação prejudicará o espírito na onde? Na parte da matéria. E aí, para a gente entender isso, aí eu preciso ir no livro dos Espíritos, eu preciso voltar na Gênesis e compreender o que o Evangelho está querendo dizer aí. E a coisa vai avolumando, tá? Então, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Porque, se não me engano, nesse item vai falar dos inimigos desencarnados. E aí, aquele preâmbulo de prece lá, que é o capítulo 28, ele vem mostrar aos espíritas que os irmãos estão vivos. E Kardec cria as orações, modelos de orações, para que nós, né, no início de cada, vamos dizer, de cada reunião, para aqueles que partiram, para aqueles que tiraram a vida, várias preces, né, vários modelos para mostrar para nós o caminho, tá? Que nós teríamos que trilhar e buscar o entendimento desse capítulo. E olha que tem gente, quando chega no capítulo 28, ele vai pular, eu já li. Imagine lá a parte histórica, que não pode pular de maneira nenhuma, porque todos os espíritos que estão conosco agora, como nós,
vivemos lá naquela época, tá? E é preciso que nós entendamos todo esse processo, porque vivemos na Grécia, vivemos em várias partes do planeta, né? Vivenciamos experiências que estão ligadas à nossa psique, né? E que nos traz lembranças e que nós não sabemos de onde. E que se espere, né, que o estudo, que o esclarecimento acerca dessa realidade, que é isso que Kardec está nos mostrando, que trouxesse a maior, vamos dizer assim, faltou palavra agora, que é a maior essência da doutrina dos espíritos, acerca da realidade que nós estamos inseridos. Cada um de nós, hoje eu sou um obsessor, mas na outra encarnação foi o contrário. Tá? O próprio irmão me obsediou. Isso aí já vem por vários séculos. Então a espiritualidade quer que esse evangelho, que esse estudo da doutrina esclareça o encarnado e o desencarnado. Seria a maior desobsessão que teríamos, independente de um trabalho mediúnico, que é o esclarecimento acerca da realidade que estamos inseridos, tá? Mas aí, olha o que ele continua. A morte não vai, né, como sabemos, nos livros dos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quanto aplicado ao homem. Agora, a outra parte. Gente, não tem essa condição de hoje, de nós fazermos a leitura, de nós buscarmos o entendimento, é uma condição evolutiva. Jesus sabia disso, ele respeitava todos os graus, tá, de conhecimento. Então, esses espíritos que estão aí do outro lado, né, vocês podem ver que nós fizemos aquela leitura lá em cima, não sairá daí enquanto não pagar o último ceitil, tá? Seria toda a condição que estamos inseridos. Aí o Cristo fala também da pluralidade dos mundos, né? Da casa do Pai, e que nós também estudamos isso e nós entendemos. Então, há várias condições para que o espírito imortal, né, seja, tá, o ápice do seu próprio destino. Então, quando a doutrina viesse à tona, porque a doutrina é para agora, para esse terceiro milênio, ela esclareceria os espíritos acerca da realidade que estão inseridos. Por isso que já tem muitos perguntando, tá? Perguntando, será que eu vou conseguir? E outros continuam ainda, que são os espíritos vingativos, e que estão nessa proposta porque o mundo, o planeta nosso é de provas e expiação, tá? Não é que a gente vai falar assim, nós não vamos sair, a coisa vai acabar. Não. O planeta vai passar para o mundo de provas e expiação, para o mundo regenerador. E esses espíritos serão recambiados para mundos de acordo com a sua evolução, tá? Para quem estudou o Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio Miranda, tem uma parte, né, que ele explica no encontro de Jesus com o espírito da sombra, e aí Jesus pergunta: quem é você? Pergunta para o espírito, ele fala assim: nós somos uma legião. Só que o espírito, do mesmo jeito que ele faz comigo, ele vê que eu não sou evoluído, sou um espírito devedor. Ele fez uma visão de 360 graus em cima do Cristo e não encontrou nenhum resquício de dívida. Lógico, era o governador do orbe, era Jesus. É ele que idealizou todo, né, esse planeta. Ele que é o engenheiro. E aí o Espírito vira para o Cristo e fala assim: não nos tire daqui. Tá? Mas o Cristo, em contrapartida, quando ele fala essa fala, ele já entendia que o Cristo respeitava toda essa organização. E que no plano espiritual,
por mais que eu seja um dialogador com os espíritos, que eu converse com ele, é preciso que, nesses momentos, a espiritualidade superior estejam conosco aqui, né? Estejam conosco dentro do centro espírita, para que forneça a condição de socorro a todos esses irmãos, tá? A todos esses irmãos que precisam agora de amor e carinho. Não é esse amor nosso, não, tá? Porque nós estamos distantes. A espiritualidade, ela não olha esses espíritos da forma como nós olhamos aqui na Terra e nós vamos colocar adjetivos com relação à postura dele, como também esses irmãos. Eles nos olham como aprendiz, tá? Aprendiz. Em nenhum momento nos criticam, nos julgam. Então, o Cristo fazia isso, tá? O Chico, principalmente o Chico, tá? Ele precisava de todo o conhecimento, a disciplina, o Cristo exemplificava aquilo que estuda, na prática, tá? Foi aquilo que eu falei, né? Quando eu fui lá na casa do Chico, eu perguntei para o filho dele como é que era a saúde. Eu botei a cara assim na rua, assim. Falou, quantos tinha mais ou menos aqui nessa rua? E o Chico atendia. Tinha mais ou menos ali umas 8.000 pessoas, e o Chico ia até 4 horas da manhã, enquanto ele não atendia o último, tá? E o Chico estava lá firme. Então, cada um de nós viemos com a missão, viemos com a proposta de trabalho. Tá? E o Evangelho enfatiza isso, falando para nós do espírito imortal que habita em situações que ele mesmo criou. Deus, né, não condena ninguém, mas as nossas ações sim. E eu leio, tá? Todas essas falas e eu ligo para mim primeiro, tá? E quando se fala do perdão, gente, qual que é o maior adversário nosso hoje? Somos nós mesmos, o nosso maior adversário, tá? As nossas consciências, o nosso lidar com a situação, e aí esquecemos o que Jesus fala no Evangelho. De vender tudo que tem, de nos livrar. Tem uma parte muito interessante que eu não entendi. Eu falei, leva o pensamento em Deus. Essa parte eu sempre ficava no tema, mas como que faz isso? E aí que eu achei um livro, tinha um outro, tá? Que eu não consegui ler, mas esse livro explicava que era desvincular dos problemas que nós tínhamos lá fora e focar no trabalho mediúnico, tá? Então, Cristo, ele tinha, né? Ele sabia, né? Nos traz todas as informações, nos relata e nos dá o Evangelho para isso, para entender. E os espíritos, muitos espíritos que estão conosco, que estão agora, né? Muitos deles choram, gente, entram em desespero, vejam a situação, eu quero, mas como? Né? E ontem, numa fala do doutor Isaías, né, no centro, ele falou muito isso, né? Eu não pedi para nascer, pelo contrário, nós imploramos, nós pedimos sim, nós ajoelhamos do outro lado, pedimos a Deus, e Jesus, né? E Jesus intercedeu junto ao Pai para que nós pudéssemos vir. E aí nos dá todo o rol de conduta para que a gente consiga, né, a vencer as nossas provas. Mas vamos continuar para a gente ter uma ideia, né? O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso a seu corpo e assim menos livre, por mais falsamente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nós sabemos que isso, olha lá, planeta de provas e expiação, e o porquê que está acontecendo isso. Lembra quando Cristo falou assim, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem? É a mesma situação. Eles estão presos, o espírito vive, e ele está numa situação que ele quer atacar o outro, tá? Na conduta, ligada às questões morais, né, materiais, porque na outra encarnação, quais são os nossos problemas?
Eu não consigo desvincular. E o Cristo falou assim, vende tudo que tem e me segue. Nós conseguimos? Aquele que me deve, aquele que me matou, aquele que agiu de forma que eu não aceitei aquela fala. E tem muitas coisas, tá? Então, o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior. Olha o que ele está falando aqui, tá? E a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. É um círculo, tá? É um círculo. Deus o permite para que os punir do mal que o seu turno praticar, ou, se tal o permite, para o punir do mal, ou perdão, se tal ou não ocorreu por haverem faltado com indulgência a caridade, não perdoando. E aí nós vamos entender lá porque que o Cristo, como que o Cristo entendia a caridade? Benevolente para com todo, benevolência. Aí cada um que faça a reflexão, será que nós somos? Gente, é preciso ter uma noção da profundidade do Evangelho. A coisa é muito profunda, né? Muito profunda, tá? Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe seus inimigos, a fim que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de disenção, toda a causa fundada na ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, aqui se procede, põe do seu lado o bom direito, e Deus não concede que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então, há mecanismo, tá? De como funciona isso. É preciso nós, por isso que Joana de Ângeles pega naquele no autodescobrimento. Por que que lá no meu canal está lá o autoconhecimento? É a gente nos conhecer e aí nós vamos entender aonde está a causa do problema. Porque o problema, gente, não é os desencarnados. O problema é o encarnado, que precisa mudar o quê? Pensamento, postura, tá? E que ainda eu tenho dificuldade, e muita, tá? Senão a coisa se complica. Quando Jesus recomenda que nos reconheçamos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar a discórdia no curso da nossa existência, é principalmente para elas não se perpetuarem nas existências futuras, tá? Mas quando no turbilhão das coisas, a gente faz coisa hoje que a gente se esquece, tá? Basta qualquer acontecimento, nós entramos e verbalizando isso aí é um problemão, tá? Mas acontece que tudo, tá? O que nós pensamos, nós atraímos. Existe aquela filosofia dos orientais, mente sã, corpo são. Então, são situações que hoje o Evangelho de Jesus está trazendo informações para nós que todo cuidado é pouco. O orar e vigiar, mas vigiar a nossa conduta, a nossa postura, porque teremos problema. Pode ser nessa encarnação? Pode. Mas o problema maior é que ela está se arrastando há séculos. Tá? E a doutrina espírita agora veio, principalmente nós espíritas, nós não vamos ter tempo, hora que retornar para o outro lado. Perdoa, porque o Cristo falou assim, perdoa que eles não sabem o que fazem. Olha o espírita, gente. Olha, eu sei tudo. Sei tudo. E aí, quando nós voltarmos para o outro lado, tá? Aí a coisa vai ser mais séria. Eu falo, mas você lia, explicava ali, jogava no canal do YouTube, falava para aquelas pessoas, né? Nós estávamos ali te ouvindo, mas você não fazia nada daquilo. Aí dá para vocês entenderem que cada um faça a reflexão com relação ao que o Evangelho está falando, tá? Então, não saireis de lá
da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus, gente? A lei de causa e efeito. Quem que é que causou todos os problemas na existência? Nós mesmos. Mas e os espíritos do outro lado? O que eles têm a ver com isso? Tem que quando nós estamos falando isso, tem muita gente que acha que o problema dele é os espíritos do outro lado. E não. O problema somos nós. Se eu mudar de comportamento, de postura e trabalhar, porque Kardec foi lá e colocou também essa questão. Qual a característica do verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Conforme nós estamos estudando, os espíritos que estão lá do outro lado também, porque eu preciso entender, tá? Como que funciona o mecanismo da ação, e aí tem aquela questão que fala, os espíritos também evoluem no plano espiritual. Então, quer dizer que eu falando aqui, mesmo devedor como eu sou, os espíritos também terão condição de evoluir? Sim. Nós poderemos conquistar esses espíritos? Sim. Tá? É essa a proposta da doutrina espírita. Quando eu falei uma vez num grupo de estudo, a pessoa olhou para mim e falou, justamente, é isso mesmo. A doutrina espírita, ela nos dá uma condição agora do entendimento, tá? Porque Kardec traz essa questão, tá? Qual a característica do verdadeiro espírito, mas aquele que luta e logicamente se empenha. E aí esses espíritos, né, que estão do outro lado também evoluem, porque não tiveram essa oportunidade. Eu vinha nesse ciclo vicioso, encarnação que eu vinha, eu fazia a mesma coisa, mas agora está diferente. Eu venho, começo a estudar, aí o que acontece? Quem estuda evolui e, por tabela, essas nuvens de testemunha que estão conosco também evoluirão. Mas como que vai acontecer isso? Eu preciso alicerçar a base, o conhecimento, tá? Estudar a Gênese, o livro dos médios, o céu e o inferno, o que é o espiritismo, e aí esses espíritos vão virar para nós e falar assim, ó, agora eu entendi. E eu vou seguir a minha parte. Sabe o que eles avisaram para mim? Você sabe muito bem que nós iremos. Mas virão outros, tá? Tá? Eles falam desse jeito, virão outros. Então, gente, é uma luta. E aí, o que Emmanuel fala para o Chico? Disciplina. Porque o Emmanuel estava avisando ao Chico que estudasse a doutrina para que ele soubesse com o que ele está lidando. Agradeçamos a Deus, a Jesus, por essa doutrina de luz que nos esclarece tanto encarnado como desencarnado acerca da realidade que estamos inseridos. Tá? É isso daí. Vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nós estamos na questão 168, nós fizemos a 167, né? Ele está falando dos médiuns videntes. Os médiuns videntes têm várias situações, né, que a gente tem, mas é uma mediunidade. Eu sempre coloco para vocês que, às vezes, eu vejo, né? Mas eu fico com o pé atrás. Aí eu fico, né? Porque a gente tem que ficar em silêncio, ver, algumas vezes eu falo, muitas vezes não pode falar. Sempre aqueles que eu trabalhei na época, falam assim, olha, tem muita coisa que a gente vê e não pode falar. E muitas vezes eu posso acabar falando, né? Mas muitas vezes a gente sabe que... Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente fala da vidência, da mesma situação, a inteligência desses espíritos do outro lado são grandes, gente. Do mesmo jeito que há aqui na Terra, médico, físicos, professores, esses nomes renomados, no plano espiritual também tem. E aí, o espírita, ele não quer estudar, não quer entender isso, ele vai se duvidar,
vai acreditar em tudo que eu falo, e aí não vai saber que esses espíritos também podem nos enganar. E aí o Livro dos Médiuns vem trazer todas essas informações, porque se naquela parte que fala, não creais em todos os espíritos, mas ver se esses espíritos são de Deus, agora quando eu estudo o Livro dos Médiuns, a Gênesis, e entender todo esse processo, o Livro dos Espíritos, eu vou compreender como que esses espíritos agem. E eles agem através de fluidos, de pensamentos, dessa conjunção que é essa relação do mundo material com o mundo espiritual, tá? Tudo que está idealizado aqui é lá que os espíritos falam. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginei, somos nós que vos dirigimos. E aí nós temos que tomar muito cuidado e analisar, principalmente o médium sabendo disso, tá? Porque se eu estimular, ou se um grupo estimular isso, seria mais ou menos, para vocês terem uma ideia, uma noção, seriam aqueles médiuns, né, que tinha na época, e muitas vezes não tinha entendimento, e aí fazia aquelas curas, enchia de gente na porta dele. Não estou tirando o mérito, né? Mas apesar que nós temos que compreender que a cada um segundo as suas obras e também o seu entendimento. E a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre isso hoje, tá? Que é preciso a gente ter noção, saber com que a gente está lidando. Se eu estudo, se eu tenho a mediunidade e eu estou ali num processo de educação, eu tenho que saber com que eu estou lidando, tá? É nesse processo que o Livro dos Médiuns agora vem nos falar sobre essa condição. E aí nós vamos entender muitos casos que nem teve em São Paulo, aquele caso de Nossa Senhora Aparecida, da imagem, tá? Na Barra Funda, eu estou falando assim porque quando eu estive em São Paulo aconteceu um fato ali na Barra Funda, e eu descobri depois conversando, e aí essa aparição que houve trouxe uma multidão. Aí vem gente, né, do Vaticano, porque também na Igreja Católica tem todo esse trabalho para tentar ver a veracidade, aí tirar as conclusões. O Espiritismo também tem isso. Por isso que tem a Federação Espírita Brasileira, nós temos a Federação Espírita do Mato Grosso, eu já estudei o Alírio, né, há muito tempo. O Alírio tem uma postura firme, e ele fala com muita propriedade acerca da responsabilidade das mediunidades e os equívocos que há ainda de médiuns que trabalham, retornam para o plano espiritual e aí passam por situações, né, complexas, complicadas, porque mesmo estando exercitando, fazendo todo o seu trabalho aqui, que é isso que eu estou falando, que eu falei antes, voltamos para o plano espiritual e teremos problema, tá? E aí, por isso que a gente tem que trabalhar essa fé raciocinada. Tá? Eu preciso estudar, entender isso. Tá? Então, vamos aí analisar esse item 168, que ele fala, ó, cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas na faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas, que aquele que vê amou ou conheceu o que vem prevenir do que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos desse fato, desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Aqui ele está falando da questão das aparições, né, espontâneas. Tem o caso, né, meu pai quando estava ali para... Não é só meu pai, já aconteceu, ele falou assim, eu estou vendo mamãe, né, que mamãe era como ele chamava, minha avó, né, mamãe. E ele via, né? Então, há casos, né, que acontecem, principalmente, como ele fala, sobre no momento da morte, ou muitas vezes em sonhos, tá? Eu muitas vezes teve sonho, eu falo, não é sonho, eu vejo aquilo ali, né? E muitas vezes depois aconteceu do espírito falar, né? Que realmente aconteceu.
eu estava num trabalho mediúnico também, o Espírito veio conversar comigo, eu vi o Espírito, né? E citei todinha a situação que o Espírito estava. São vários casos para a gente analisar, porque o estudo fornece várias condições, né, que são determinantes para que a gente tire as conclusões necessárias. Não é fácil, tá? Não é fácil, embora eu estou falando isso, é preciso uma análise muito detalhada acerca disso. Por isso que nós precisamos dos amigos espirituais, principalmente dentro dessa questão dos centros espíritas, do trabalho, para alicerçar o médium nessa condição e ele ser um trabalhador incansável para ponderar e ajudar aqueles que estão no plano espiritual e, logicamente, em concordância, a espiritualidade vai conseguir encaminhar ele. Nem tudo nós sabemos, tá? Então, é preciso a gente ter tirar algumas conclusões disso e analisar, tá? Então, há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes são, do mesmo modo, parentes ou amigos que, enquanto mortos, há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. Então, gente, quando nós chegamos aqui para ler, a relação do mundo material com o mundo espiritual, vocês sabem, nós sabemos disso, que cada dia que nós deitamos, nós experimentamos a morte. O meu corpo, quando entra no sono, o que acontece? Meu espírito sai do corpo e vai trabalhar no plano espiritual, tá? E é por isso que as orações, né, a gente deitar e pedir a Deus, né, a inspiração do plano espiritual, facilita que nós entramos em contato com esses irmãos. Então, há situações que a gente não sabe o nível de percepção que está encarnado, ele entra em contato com esses espíritos. É isso que ele está falando. Muitos é para pedir, ou muitas vezes para avisar, né? Então, tem gente acontece isso, tá? E tem gente que faz várias interpretações e depois acontece, e isso também é muito perigoso, tá? A gente vê situação que a gente entra em estados obsessivos. Fala, eu tenho medo quando eu tenho esse sono, e aí complica. Fala, quando eu sonho é ser batata. Quando eu vejo, é batata. Fala desse jeito, né? Mas o que agora nós estamos fazendo? Entendendo isso, tá? É isso que a doutrina vem esclarecer isso. E aí é fato tão corriqueiro que acontece para a gente, e muitas vezes, gente, o que está acontecendo? Eu não quero estudar o livro dos médiuns. Eu não sou médium. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender isso, tá? Então, o serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou auxílio das preces. Lembram do capítulo 28 lá, que eu estou falando, né? E vem falar sobre isso. Nós estamos aqui estudando, olhem do lado, vocês estão enxergando só a parte da matéria, mas tem um monte de irmãos nos nossos lares que estão sendo agora ajudados através do esclarecimento. Por isso que Jesus falava que esses momentos, né, era uma festa no plano espiritual, tá? Porque era um momento preciosíssimo de esclarecimento desses espíritos acerca da realidade que estavam inseridos. Não só os desencarnados, como também os encarnados com relação a isso, tá? Então, essas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual ou pessoal, tá? Isso é característica de cada um, viu, gente? Cada um. Mas o livro dos médiuns vai aprofundar em mais coisas aí que vocês vão entender, que nós vamos entender, e a coisa é mais complexa do que nós imaginamos. E não
efeito de uma faculdade propriamente dita. Tá? E aí não é que... Vocês lembram quando eu falo todos nós somos médiuns? Tá? Vocês lembram quando eu falei agora que todos os dias, a hora que nós vamos dormir, experimentamos a morte? E minha avó fala, eu não sei como é que é do outro lado, tenho medo de morrer, mas todo dia a gente morre. A hora que eu deito, meu espírito se livra da carne e vai ao encontro daqueles outros irmãos, daqueles afetos, daquelas condições que ele está inseridos. Nós espíritas sabemos muito disso, que quando nós saímos do centro espírita, ou como nós que estamos aqui, à noite, ao deitarmos, o que nós vamos fazer? Vamos ajudar a espiritualidade, vamos trabalhar no plano espiritual para ajudar esses companheiros. Tá? Então, a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Acho que o Chico falou isso, eu vou dar só exemplo. Os irmãos estão tudo presos lá num presídio. Preso no espaço físico. Aí, à noite, eles estão tudo libertos. Aí vocês vão entender todas as situações que acontecem, né, que estão aí, os feminicídios, latrocínios, né, o que acontece no mundo que vai chocar a nossa realidade, e aí nós vamos entender quem é esse mundo espiritual que está do outro lado. São os espíritos que também, muitos deles encarnados, eu preciso entender esse vínculo, não estão na própria encarnação, utilizam de mecanismo e vão criar vínculos com quem? Que tem a mesma mentalidade. Tá? Então, aí nós vamos entender essa complexidade, por que ele está falando do caráter individual e pessoal, tá? De como que acontece isso. E aí nós vamos entender a visita do Chico ao presídio, quando chega lá, o presídio, quem que é que está... O Chico fala assim, quem que é que está preso aqui? Nós ou eles? Os dois estavam presos, eu também estou preso. Cada um de nós estamos presos num corpo físico, vivendo experiências humanas. E olha lá a preciosidade que temos hoje da doutrina estar nos avisando acerca de tudo isso, de como funciona. Tá? Então, a faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médio vidente. Entre esses médios, alguns há que veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Tá? E existe. Eu mesmo eu conheci médiuns que conversavam com o espírito assim, ó, lá do lado dele conversando. Né? Companheiros que trabalhou comigo, com o seu Aécio, o espírito estava ali assim, estava lá no portão e estava conversando com o espírito. Nós tivemos muitos casos. Né? Então, mas pede para nós o bom senso, a análise, né, porque é um dos tipos de mediunidade necessária, linda, mas é uma das mais difíceis. Das mais difíceis. Mais na frente vocês vão entender o que eu estou falando. Descreverem-lhes com as menores particularidades, o gesto, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até o sentimento que parecem animados. Outros há em que a faculdade da vidência é ainda mais ampla, vem toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Dá para a gente ter uma ideia, né? Os espíritos me avisou, falou, na hora que você está ali, tá assim, ó, tem uma multidão muito grande te acompanhando. Não só aqui em casa, como também nos lares de vocês. Mas muito. Né? Para vocês terem uma ideia, né? Tem muita gente que pergunta para mim, né? Falou, Dalmo, você nunca... Não é que eu não paro, é que eu sei a responsabilidade, sei como funciona o mecanismo. Né? O Chico, ele não parava. Por isso que o Emmanuel pedia disciplina, disciplina.
tem que ter consciência daquilo que é e qual que é o trabalho. Então, o estudo da doutrina nos fornece todos os elementos. Então, quantos espíritos estão sendo ajudados? Se para, vamos dar um exemplo, o estudo, né, tem coisa que não tem jeito, vai ter que parar mesmo. Eu acho que vai ter dia lá que nós vamos ter que parar, porque vai estar no dia mesmo, né? Não tem jeito. Mas nós sabemos que é complexo, porque Jesus, ele mesmo falou, o Pai não para de trabalhar. Jesus também não para. Diz que no plano espiritual, gente, a espiritualidade não para um segundo, porque o espírito se cansa. E aí eu preciso entender todo esse estudo, estudar a Gênesis, entender tudo isso. Mais outro ponto. Nós temos o cansaço aqui, porque o espírito está subordinado a uma matéria, mas o espírito do outro lado, ele não tem esse cansaço, ele não dorme. O espírito que dorme, ele não quer conhecer, ele dorme num estado de consciência que ele precisa. Quantos espíritos estão, ou muitas vezes eu falei assim, por que eu não encontrei essa doutrina? Encontrei a doutrina, acho que foi com 25, 26 anos, não me lembro. Eu perguntei, por que eu não encontrei antes? Porque não era o momento. E aí depois eu fui entender, os espíritos falaram assim, muitos deles chegam para nós assim, falam assim, eu vou conseguir. Falou, vai, olhem para nós, os médios, os trabalhadores numa casa espírita, foi dada uma nova chance para cada um de nós, através agora do conhecimento, né, da encarnação, construir uma nova história. Voltar não tem jeito, mas a encarnação é uma forma de, mesma coisa, de dar um livro em branco e eu escrever uma nova história. Então é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, nos fortalecer, né? O espírito sobrevive, a reencarnação nos dá novas chances de nos redimir dos pecados, né, de outras existências. E agora, com a doutrina espírita, foi melhor ainda. Eu vou falar uma das partes mais belas, né? Tem gente que fala assim, eu matei, roubei, porque Joana Dias está falando, e o próprio livro do Evangelho fala, né? Para quem os infortúnios ocultos e ali as vicissitudes da vida, já nos mostra que todos os problemas que enfrentamos são da atual existência. E aí a parte mais bonita que nós temos hoje, quando Joana de Anjos fala, que aquele que matou em outra existência, ele vem hoje como médico, salva vidas. Tá? E muitos outros, o professor que desencaminhou muita gente, não, ele vem hoje para direcionar. E assim são vários casos que não cabe a mim, mas Deus, que é todo amor e bondade, criou um mecanismo e a doutrina espírita veio explicar tudo isso para a gente. Tudo isso. E se eu não estudar, eu não evoluo, eu não entendo. E os espíritos que estão do outro lado continuam na mesma marcha, né? Sentindo ódio, rancor, mas que também os espíritos encarnados continuam. Aí eu preciso ir lá e entender as vicissitudes da vida. Eu preciso mudar comportamento. Eu preciso mudar atitude. Eu preciso, isso que eu estou lendo, eu lutar para colocar em prática, eu mudar. Senão, de nada vai adiantar. E aí, na próxima, se eu deixar para a próxima, tem um monte de gente querendo o meu lugar, gente. Eles não estão conseguindo. Porque o plano espiritual, agora, na era que nós estamos, na evolução que chegamos nesse planeta de provas e expiação para o mundo regenerador, tem um monte de espíritos querendo reencarnar para ter a chance. Essa chance hoje é única, tá? É única para nós. Então, que agradeçamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por essa oportunidade, por estarmos aqui estudando, para a gente aprender um pouco e evoluir. Porque quando eu estudo, os espíritos que estão do outro lado são organizados e, logicamente, aprende e evolui. E aí chega nesse estado. Falou, bom, agora eu entendi o que esse rapaz está falando, eu vou seguir, mas que ele fique atento, virão outros. Porque quando ele fala isso, ele sabe que nós passamos por várias encarnações. E nessas encarnações,
a gente fez coisas contrárias à lei do amor. E hoje, na encarnação, aí aparece ou as provas ou a expiação. Os problemas de toda a ordem que nós temos. E quando nós nos apropriamos do conhecimento, se eu vim na encarnação para passar isso, Jesus vem, é a espiritualidade que vem, o nosso empenho, ela vai e não deixa a gente passar por isso, porque sabe que nós somos quem? Os trabalhadores da última hora. Bom, que Jesus nos envolva, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, que cada um dos espíritos que estão nos nossos lares sejam confortados, sejam atendidos às suas necessidades, e nós sabemos que é de acordo com o merecimento, não daquilo que nós queremos, mas Jesus, que é todo amor e bondade, envolve cada um de nós e nos envolve com tanto amor, nos ajuda tanto, e que nós nunca olhamos. Olhem para o céu, as estrelas, o vento, a chuva, o sol. Lá já está mostrando o amor de Deus para conosco. Que independente daquilo que nós fazemos, Ele nos sustenta, nos dá um planeta de provas e expiação para amparar tanto aqueles que estão na carne, como também que estão fora da carne. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.